Salve galera, hoje a gente vai falar sobre a Roma Antiga, uma das maiores civilizações da antiguidade. Tem monarquia, tem república, tem império, tem guerra, tem paz, tem pão, tem circo, tem gladiador, tem tudo que vocês podem imaginar. Logo após a vinheta. Então, gente, Roma teve duas origens, né, que a gente estuda. A primeira é aquela origem mítica, tá, que se relaciona diretamente com a história de Rômulo e Remo, que foram adotados pela loba e etc. Aí um deles acaba se tornando o primeiro rei de Roma, assassinando o irmão, toda aquela história que a gente conhece. Mas claro que essa é uma origem mítica, ou seja, uma lenda, não necessariamente tem acontecido, muito provavelmente não aconteceu, inclusive. Mas o que, que a gente consegue entender a partir desse mito, né? O mito, ele fala sobre a cultura de um povo. Logo, a gente pode refletir que se eles foram criados por uma loba, eles têm uma origem selvagem, uma origem guerreira. E isso colabora muito para toda a história da Roma antiga. Tá? Então essas características de guerra, de selvageria, de, enfim, luta, fazem parte daquela alegoria que compõe a história mítica de Roma. Mas Roma, de fato, vocês podem lembrar a origem mítica lá pelo símbolo, eu até falei isso na aula, pelo símbolo do time italiano Roma, que o logo, né, o logo do brasão deles lá é uma loba com umas crianças, né? Então faz uma alegoria diretamente à Roma antiga. Como é o time italiano, Roma hoje em dia fica na Itália, porque no início do povoamento dessa grande civilização antiga, eles começaram a povoar, os povos latinos começaram a povoar a Península Itálica, então nessa região onde a gente conhece a Itália unificada hoje, tá? Mas na antiguidade os povos latinos começaram a ocupar e se espalhar por ali até formar uma das grandes civilizações da antiguidade, pelo menos quando a gente fala da antiguidade ocidental, certo? Então, gente, duas histórias de origem, tá? Uma mítica lenda de Rômulo e Remo e a outra de povoamento a partir do espalhamento, né, da dispersão dos povos latinos pela Península Itálica. Beleza? Daí a gente vem para as três fases, né, da Roma antiga, porque é um período histórico muito longo, né? E aí passa por diversas mudanças. As três fases de Roma, elas se dividem em monarquia, república e império, certo? Começando então com a monarquia. Vamos só diferenciar assim esses conceitos políticos, tá? Na monarquia, como a gente já tem falado na sala de aula, vocês têm que lembrar que a monarquia lembra o quê? Rei, né? Então é um poder centralizado. O rei, ele não divide o poder dele entre todos os nobres ou toda a população. O rei tem o poder supremo dentro de uma monarquia, que não é constitucional, que não é parlamentar. Então, numa monarquia tradicional, o rei é quem manda naquela nação, vamos dizer assim, tá? Sendo assim, o poder é centralizado nas mãos do rei. Normalmente se estende um pouco até uma pequena nobreza, que vai ajudar o rei de uma forma mais administrativa, mas o poder central vai estar nas mãos do rei. Esse poder vai ser, sim, disputado. Tá? Durante esse primeiro período de Roma, que a gente tem a formação daquela pirâmide social romana, espero que ela apareça em algum lugar na tela, e que a gente tem aquela divisão tradicional, né? Patrícios no topo, então, que seria essa elite, certo? Aqueles detentores de terra e de riquezas. Logo abaixo, os plebeus, né? Junto com uma classe média de clientes, né? Que se misturavam um pouco dos dois. E na base eram os escravizados, né? Que nessa época da monarquia era principalmente aqueles condenados por dívida, beleza? Bom lembrar isso. Daí, esses conflitos entre plebeus e patrícios vai acabar gerando uma necessidade de uma maior representatividade política. E é aí que surge a República Romana, certo? Na República Romana, a gente tem a formação de um Senado, né? E aí, então, esses plebeus e patrícios vão tentar disputar o poder político num regime de república.
A gente faz um link direto com o Brasil, por exemplo. O Brasil é uma república, o poder é descentralizado, a gente tem os três poderes. No caso do da República Romana, a gente tem o Senado, que representa então a Constituição e a execução das leis. Então a gente tem um poder mais descentralizado, mais fluido, que passa por mais pessoas, pela aprovação de mais pessoas. É justamente nesse momento que Roma começa a se expandir bastante e também a crescer as desigualdades. Então, quando a república começa a se expandir, conquistar novos territórios, essa riqueza ela volta só para a mão dos patrícios e não é dispersa por toda a população, o que causa uma insatisfação por parte dos plebeus. Os plebeus lá começam a lutar por mais direitos e mais representação política. Os irmãos Gracos estão aí, os tribunos da plebe. E nessas disputas, querendo defender a reforma agrária em Roma, defender o direito político, conseguiram, assim, claro, depois os irmãos Gracos são assassinados, mas a luta continua e durante a República eles conseguem extinguir a escravidão por dívida. Isso é uma característica muito importante da República, tá? O fim da escravidão por dívida, ali mais no final da República Romana, que leva então a só um tipo de escravidão na Roma Antiga, que é aqueles capturados em guerras. Isso vai ser importante quando a gente fizer a transição para o Império, tá? Essa crise política ela vai acabar desestabilizando a Roma economicamente, socialmente falando, certo? E aí se faz necessário um governo mais centralizado, mais forte, mais militarizado. É aí que começa a implementação de um golpe a partir dos cônsules, que vai gerar então a figura do primeiro imperador romano, né, o Otávio Augusto, certo? Esse imperador agora então no recém-formado Império Romano, ele vai de novo centralizar o poder nas mãos dele, porque é um imperador. De certa forma é um monarca. Mas qual é a diferença entre o rei e o imperador? Exatamente. O rei, o direito dele se passa pelo sangue nobre. O imperador é escolhido para aquela posição. Normalmente, por alguma condição militar, alguma característica militar, de força, que vai representar então uma liderança política, militar, econômica. E aí, pausa pro café. Só uma, hein, vice. A gente tá melhorando. Daí, durante o Império Romano, logo que o imperador se consolida, o império já está bastante vasto, já está ocupando vários territórios na Europa, inclusive no norte da África, né? Eles decidem por parar a expansão e começar a administrar melhor os territórios, porque a gente já tem o pessoal na fronteira ali se aglomerando, formando as comunidades germânicas, tentando passar as fronteiras romanas, tá tendo esses conflitos, então se faz necessário um período de pax, de paz romana, tá? Que o império para de se expandir para controlar, administrar melhor os territórios já conquistados, beleza? Daí, nesse momento, a gente vai ter uma crise na mão de obra, gerada por quê? Mas por que uma crise de mão de obra? É simples. Se durante a República tinha se extinguido a escravidão por dívida, sobrava apenas outro modo de escravidão, que eram os capturados em guerra. Só que nesse momento, os escravizados eles já tinham tomado toda a manutenção, ocupado toda a mão de obra de trabalho no Império. Tanto que vários camponeses acabam perdendo, né, os seus empregos, porque para o senhor valia mais a pena contratar um escravizado do que pagar, né, um cidadão romano para exercer aquele serviço, certo? Só que quando o império para de se expandir, não se renova a manutenção da escravidão, não se perpetua a escravidão. Isso faz com que diminua a mão de obra escravizada, que já acaba gerando esqueci a palavra. Acaba gerando uma crise econômica, uma crise de trabalho, uma crise social durante o Império Romano. Junto com todas as invasões bárbaras germânicas, né, que já estão acontecendo, certo? Isso desestabiliza bastante o Império Romano, tá bem? Então é uma crise social, uma crise econômica que vai gerar aquela política de pão e circo,
certo? Que era dos espetáculos dos gladiadores, que era distribuído pão gratuitamente e que servia como uma forma de distração para a população mais pobre, certo? Então já estava se anunciando essa queda do Império. Mas nesse momento o Império estava dividido, tá? Para melhor se administrar. Lembra durante a Pax Romana, aquela questão de tentar administrar melhor o território do Império? Se dividiu o Império, tá bem? Em Império do Ocidente e Império do Oriente. Esse império que estava mais em crise, mais próximo das invasões germânicas, era o do Ocidente, tá? É esse império que vai cair, beleza? Pelas invasões germânicas. Beleza, mas quem eram esses germânicos, tá? Eram uma diversidade de povos que habitavam essas fronteiras de Roma, tá? Os romanos chamavam eles de bárbaros. E bárbaro era um termo que significava que eles eram estrangeiros, que eles não falavam latim, tá bem? Então, algumas características gerais sobre esses povos diversos, tá? Eles viviam em pequenas comunidades tribais, eles eram politeístas, eles eram grandes guerreiros, tá? Eles tinham várias características em comum, mas cada um era um povo diferente do outro, certo? E são esses povos que vão ocupando, passando as fronteiras de Roma, levando os romanos para o campo para formar os primeiros feudos ali, ao fim da antiguidade, a transição para a Idade Média. A queda de Roma é esse momento de transição para a Idade Média, para a estrutura feudal. Então, está se formando esses pequenos feudos, certo? E essa mistura entre os latinos e os germânicos vai dar origem às línguas que a gente fala hoje, certo? Como o português, o francês. Então, o latim ele vai se perpetuar a partir dessas misturas culturais. Inclusive, alguns germânicos também incorporavam o exército romano. Aí, ó, 20 de formação. Formação, tá? Acontecia uma germanização do exército romano no final do Império, porque em algumas fronteiras eles negociavam com os germânicos. Olha, a gente não vai invadir aqui, que a gente está em maior número, mas a gente quer que você ceda os meninos, né, de tal idade para eles incorporar nosso exército, porque daí eles não vão querer lutar contra Roma. Entendem? Então já estava acontecendo umas trocas culturais e essa invasão, de fato, ela sim aconteceu, mas ela já estava se tornando quase que inevitável, tá? Era o fim do Império Romano do Ocidente. Gente, esse é um resumo do conteúdo, tá? De muito do que você tem para estudar, certo? Leiam os módulos, as questões. Eu fiz um apanhado de bastante coisa que é interessante da gente lembrar, que vai sim cair na prova. Não quis fazer um vídeo muito longo, certo? Então esse resumo espero que ajude vocês. E nos vemos na próxima. Tchau!